Hoje o nosso assunto é a cooperação internacional que existe no movimento sindical. Comigo aqui no estúdio, João Caires, secretário-geral e de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. João, a realidade sindical na Europa é muito heterogênea, né? Não, a Europa como um todo, assim, a Europa do Oeste aqui, vamos dizer assim, né? Se pegar a Alemanha, a França, os nórdicos, né? Noruega, eles têm um sindicalismo muito forte. Na Alemanha, eles têm praticamente um sindicato só, são poucos sindicatos dentro de uma central, a DGB são 9 sindicatos, aí tem um ou outro fora. Então, eles não têm essa pulverização de sindicatos que nós temos no Brasil. Já na França, Itália e Espanha, eles se organizam de uma outra maneira, mas também são sindicatos fortes. Agora, os nórdicos, Dinamarca, Noruega e Suécia, eles têm uma presença muito forte também no Partido Social Democrata. Foi através disso que eles conseguiram também fazer uma grande transformação naquele país, que eram países pobres, vamos dizer assim, no começo do século passado e com uma atividade sindical muito forte e também com políticas do Partido Social Democrata deles voltado para os interesses da maioria, eles conseguiram reduzir bastante a desigualdade social. Nós vamos ver agora como foi a visita de uma delegação de sindicalistas turcos à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo. Eles se emocionaram ao conhecer o lugar onde o ex-presidente Lula trabalhou. E a experiência de comunicação aqui da TVT também impressionou. A repórter Thalita Gali acompanhou a comitiva turca. O intercâmbio faz parte do Acordo de Cooperação Internacional assinado em outubro de 2010. É a primeira experiência no Brasil e no mundo em que duas organizações de países em desenvolvimento e de continentes com culturas tão diferentes se encontram. Aqui tem uma relação muito próxima dos sindicatos, até pelas dificuldades. Na Turquia, essa relação já quase não existe, cada um luta no seu espaço, né? A relação do partido e sindicato, que aqui tem uma relação muito próxima, dos movimentos sociais, ela não tem. Eles não tinham conhecido, por exemplo, como que era uma assembleia em porta de fábrica. Então nós levamos eles para fazer uma assembleia, onde os trabalhadores pararam com carro de som, eles puderam falar para os trabalhadores. A forma que eles estranham um pouco, mas de forma positiva, essa relação que nós temos entre os sindicatos, de construir políticas não só para os trabalhadores, mas para a população como um todo, né? Então, eles estão bastante contentes com a visita. Para o secretário de Administração e Finanças do sindicato, os trabalhadores ainda têm medo de se sindicalizar na Turquia. O governo não apoia os sindicatos e cria obstáculos. Muitos são demitidos pelas empresas quando se sindicalizam. Em visita ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo, os sindicalistas turcos se emocionaram por estar no local onde o ex-presidente Lula construiu sua história. Para eles, a liderança de Lula foi como uma luz no fim do túnel. A delegação visitou também a TV dos Trabalhadores, a Revista do Brasil e o jornal ABCD Maior, para conhecer veículos de comunicação do país que se contrapõem à grande imprensa. Com a ajuda de um tradutor, o sindicalista deixou um recado para os trabalhadores brasileiros. Para os trabalhadores brasileiros, saibam o valor deste jornal, televisão, rádio, que esse aqui é muito importante para eles. Eles têm que saber o valor disso. Bom, além de se admirar com esse projeto de comunicação dos sindicatos metalúrgicos, os turcos também se surpreenderam com a capacidade dos trabalhadores sindicalistas brasileiros poderem colaborar, contribuir com as políticas públicas. Os sindicalistas têm participado ativamente da vida política e os sindicatos também têm feito políticas e entregue ao partido. Não simplesmente estar no partido, mas mesmo fora. Um exemplo agora recente, o governo está aí, contribuímos muito grande com a questão da política industrial, com a questão do programa Inovar Alto, agora está surgindo Inovar Peças, e assim, dentro da confederação, que é um dos nossos papéis, é discutir essa questão nacional e apresentar políticas, mesmo não sendo um partido político, mas tendo essa atividade política de você propor aos governos e também que outros membros sindicalistas que saiam do movimento sindical e que estejam na política, fazendo política para os interesses dos trabalhadores. Okay.
Nós vimos até agora muitas visitas de delegações estrangeiras e vamos ver então a participação brasileira na Conferência Internacional do IG Metall, o Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha. Cerca de 1.000 sindicalistas de todo o mundo trocaram experiências para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. O Brasil virou um exemplo de crescimento econômico e social. O comentarista internacional do seu jornal, Flávio Aguiar, acompanhou o encontro. Fortemente aplaudido por diversas vezes, Lula evocou seus dias e o aprendizado como líder e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo. Eu aprendi a dizer no Brasil que democracia não é um pacto de silêncio. Democracia é uma sociedade em movimento, à procura de novas conquistas e de novos valores. O que é necessário Falou também das suas experiências como candidato e depois como presidente do Brasil. Concluiu falando sobre a crise financeira mundial e europeia, insistindo em que não se deve permitir que ela penalize os trabalhadores e não seus responsáveis, o setor financeiro. Também houve a conferência da professora Jill Rubery, da Universidade de Manchester, falando sobre a fragmentação do mundo do trabalho e como isso traz uma nova situação em que os trabalhadores perdem potencialmente controle sobre as negociações e perdem também o poder sobre essas negociações. João, de que forma essa fragmentação que a professora se referiu atrapalha essas negociações? Então, nós estamos vendo nos sindicatos europeus, americanos, eles fazendo essas fusões de sindicatos para fortalecer, né? No Brasil, nós temos uma fragmentação muito grande, que são 14.000 sindicatos, ainda tem mais 3.000 na fila querendo. Então, isso atrapalha, você enfraquece, em vez de você fortalecer o movimento sindical, você acaba enfraquecendo. Por isso a necessidade aqui no Brasil de uma reforma Sim, sindical. João, quero agradecer então pela sua presença aqui e muito obrigada pela participação. Eu agradeço e sempre à disposição aí da TVT. Muito obrigada. Bom, nosso programa termina aqui. Eu volto na próxima semana. Até lá.